Olá pessoal, eu sou o Mário Sérgio e estamos iniciando a gravação de mais um vídeo aqui para este canal. Se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se, apoie o nosso canal, fique à vontade para compartilhar os nossos vídeos e ajudar milhares e milhares de pessoas a se libertarem da escravidão, das mentiras do sistema religioso. Assim como eu fui liberto do sistema religioso, muitos foram libertos depois de anos e anos de pesquisa e de meditação naquilo que realmente o Evangelho quer ensinar para as pessoas. Ok? Fique à vontade, inscreva-se no canal e compartilhe os nossos vídeos. No vídeo de hoje, nós vamos continuar falando aqui a respeito da cobrança de dízimos que é praticada no sistema religioso. Todos nós que estudamos a palavra do Eterno sabemos que essa doutrina ela não se sustenta no Novo Testamento. Quando nós falamos de doutrinas que não pesam no Novo Testamento, que não estão presentes na doutrina dos apóstolos, algumas pessoas ficam questionando e outras ficam em dúvidas, porque algumas pessoas dizem assim: mas como pode? O Velho Testamento diz uma coisa e o Novo Testamento diz outra, e os pastores frequentemente fazem acusações e manipulações com a palavra de Deus, dizendo àquelas pessoas que são membros de suas denominações que questionam o dízimo, que essas pessoas aceitam o que está escrito no Salmo 91 e não aceitam o que está escrito sobre o dízimo. Elas aceitam o Salmo 23 e não aceitam o que diz sobre dízimo. Mas veja bem, deveríamos reformular essa pergunta para os pastores. Porque se eles fazem esse tipo de pergunta, achando que essa pergunta é irrefutável, nós temos também uma pergunta para eles. A pergunta deveria ser a seguinte: por que o dízimo é válido hoje para a igreja e a guarda do dia de sábado não é válido para a igreja? Por que o dízimo é válido para a igreja e a circuncisão da criança ao 8º dia de nascido não é mais válido? Por que o dízimo vale para a igreja e o sacrifício de animais para perdão de pecados já não vale mais para a igreja? Essa é a pergunta que nós fazemos para os falsos pastores, para os lobos disfarçados de ovelhas, mentirosos, enganadores, ladrões, que mentem e aprisionam pessoas com doutrinas de demônios para ficarem ricos. Agora, entrando no mérito de que o Velho Testamento contém ensinos, contém práticas e rituais que não são válidos mais no Novo Testamento, não é que há contradição no Velho entre o Velho e o Novo Testamento. Não se trata disso. Apenas rituais veterotestamentários apontavam para a vinda do Messias, a vinda de Cristo. Eram transitórios, como o autor aos Hebreus advoga muito bem na sua carta, no capítulo 4 até o capítulo 8, de modo muito bem apresentado. Pois bem, agora, falando de coisas que não são mais válidas, nós temos aí sacrifício de animais, a guarda do dia de sábado, que eram apenas para os judeus, a entrega de dízimos, que já mostramos aqui. Os dízimos não precisam mais ser entregues, porque o nosso sacerdote agora é Cristo. Nós não temos um sacerdócio terreno, sacerdócio arônico, como tinham os judeus. Cristo é o sacerdote. Então, eu não preciso levar dízimo aos sacerdotes. Isso está escrito em Números capítulo 3, Números 18, versículo 21, Deuteronômio capítulo 18, versículo 2 e Deuteronômio capítulo 14, versículos 22 a 29. Os levitas, que eram sacerdotes, não herdaram terra em Israel. Por conta disso, o Criador ordenou que os israelitas dessem 10% das colheitas de suas plantações para os levitas se sustentarem, para mantê-los. Esse era o objetivo do dízimo. E o dízimo também não era dinheiro, como os pastores hoje cobram em dinheiro. Dízimos eram alimentos. Todas essas referências que eu citei agora há pouco
É só ler elas que você vai ver que dízimo eram alimentos e não dinheiro. Vamos agora aos textos que mostram claramente que rituais do Velho Testamento foram abolidos. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 14, veja o que está escrito. Mas os sentidos dos israelitas foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Esse texto é muito claro, amados. O Velho Testamento foi abolido. Nós estamos agora em uma nova aliança com Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5 diz: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. É outro texto claríssimo e rico, que mostra que Cristo veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Agora veja o que o apóstolo Paulo diz também em Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não das obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Observe que nós agora somos justificados pela fé em Cristo, pelo sacrifício que Cristo fez por nós, e não mais por obras da lei, dar dízimo, guardar o sábado, sacrificar animais. Muito bem, mas você pode estar se perguntando ainda por que os pastores costumam usar Mateus capítulo 23 e o versículo 23, onde está escrito: Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, a misericórdia, o juízo e a fé. Deveis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Pois bem, será que Cristo estava dizendo aqui que a igreja tem que dar dízimo? É interessante notar, amados, que a igreja não começa quando Jesus estava vivo. A igreja começa depois de sua morte. Em Atos capítulo 2. Enquanto ele estava vivo, o Velho Testamento ainda estava valendo, e não o Novo. Se não, vejamos o que o autor aos Hebreus, de modo claro, ele diz no capítulo 9 e o versículo 15 da sua carta: Por isso é mediante o Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto vive o testador? Portanto, o autor aos Hebreus diz que enquanto estava vivo o Messias, o Cristo, o Novo Testamento ainda não estava valendo. Portanto, Cristo ainda estava fazendo a transição do velho para o novo. E isso é notório quando lemos Mateus 8, versículo 4, quando ele mandou o leproso agradecer pela cura da lepra que ele operou na vida daquele homem. Ele mandou aquele homem oferecer um sacrifício de um animal. Será que porque Cristo mandou um leproso sacrificar um animal em agradecimento por uma cura, nós devemos hoje fazer isso? Sacrificar animais, sendo que Cristo mandou aquele leproso fazer isto? Por que os pastores não usam essa passagem aqui para dizer que os crentes devem oferecer animais em sacrifício? Mais uma vez, nós vemos contradição nos ensinos dos falsos mestres. Portanto, meus amados, é muito simples e muito fácil, examinando as Escrituras, observarmos que dízimos e demais rituais do Velho Testamento não são válidos para a igreja. Se dízimos fossem válidos, nós teríamos também que sacrificar animais, guardar o dia de sábado, praticar a circuncisão e muitos outros mais sacrifícios e rituais do Velho Testamento.
nós agora estamos debaixo da doutrina dos apóstolos. A partir de Atos, capítulo 2, o que nós temos para a igreja é a doutrina dos apóstolos. Nós temos as cartas paulinas, Pedro, de João e por aí vai. Ok? Que os irmãos venham aplicar esse aprendizado nas suas vidas e se libertarem desse sistema religioso opressor e enganador. Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, apoie o nosso canal. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.